A Grã-Bretanha emerge como potência colonizadora há mais ou menos um século depois da Espanha, e como todo iniciante, começa seu projeto de expansão imperial de uma forma tímida, sem hordas de caravelas e grandes navegações propriamente ditas. Essa coisa de enviar frotas enormes de navios para conquistar um território e construir um monte de coisa foi algo que aconteceu de 1700 para frente lá. Nesse episódio a gente está ainda no começo de 1600, num contexto de crise religiosa dentro da própria ilha. Então, só para lembrarmos do último episódio, a situação do catolicismo fica tensa tanto pela experiência desastrada de Colombo com as populações do Novo Mundo, quanto pela corrupção dentro do próprio Vaticano. Então, um monge desconhecido chamado Martinho Lutero questiona a autoridade do Papa na Alemanha em 1517, postando na porta da Catedral de Wittenberg um monte de questionamentos às bases dessa religião. Daí os príncipes gostam da ideia de não dever mais nada para a Igreja Católica e acabam apoiando o cara. E essa ideia se espalha pela Alemanha, pela Holanda, vira uma guerra de uns 30 anos entre católicos e protestantes. Enquanto o pau come solto na Alemanha, a Inglaterra também tem uma versão dessa briga contra a autoridade da Igreja no ano de 1531. Só que dessa vez é por causa da libido do rei. Henrique VIII quer se separar de sua esposa infértil e mais velha e ficar com uma jovenzinha Ana Bolena. O Papa não gosta da ideia, o rei dá os seus pulos e plau! Ele rompe com a Santa Sé e se declara o chefe supremo da Igreja Inglesa. Agora ele se dá o direito de divorciar quem bem entender e acaba contraindo 6 casamentos até o fim da vida, não antes de matar uma das suas ex-esposas. O que parece fofoca da família real inglesa é um dado central para dali a algumas décadas grupos de extremistas religiosos estarem arrumando suas malas e partindo para as colônias britânicas recém-tomadas pela Inglaterra lá do outro lado do oceano, na Virgínia. Eles também eram dissidentes, seguindo a moda da época. Então, eles discordavam dos rumos da Igreja da Inglaterra, da depravação do rei e de seus cardeais, e também da falta de comprometimento dos fiéis. Esse é o bom e velho impulso luterano. Só que, em segundo lugar, eles queriam também alterar sua própria doutrina e estabelecer seus próprios líderes. Mas ao propor isso, eles estavam desafiando agora o próprio rei da Inglaterra. Na Inglaterra, o rei era chefe da igreja, então questionar ele tinha uma série de implicações teológicas bem sérias. Você estava dizendo que o rei não tinha status de santidade que ele atribuía a si, e por isso ele era uma espécie de usurpador da autoridade divina. Então, automaticamente você estava implicando que esse rei nem deveria estar lá, não tinha sido posto pelo divino. Na mentalidade medieval, é claro, isso era um crime mais sério do que assaltar um banco. Os dissidentes religiosos são forçados a fechar a boca ou partir para outro canto, e como eles não conseguem segurar sua boca, eles partem para Leiden, na Holanda. Essa é uma parte da história que muita gente ignora. O mesmo pessoal que viajou no navio Mayflower e aportou no estado atual do Massachusetts em agosto de 1620, os tais dos peregrinos, esse mesmo pessoal inicialmente tentou estabelecer uma comunidade em uma cidade holandesa. A Holanda sempre foi um país mais liberal no quesito religioso. Ela aceitou imigrantes judeus em um continente que sempre perseguiu seus judeus, mas quem acabou não gostando de estar lá foram os próprios puritanos ingleses. Aqui a gente está falando de uma comunidade de cerca de 400 pessoas. Depois de 12 anos, uma fatia dela começa a constatar que seus filhos estão ficando holandeses demais. Eles estão adquirindo a língua local e os modos liberais daquela região. Eles estão andando com estrangeiros, adquirindo hábitos estranhos. E para piorar tudo, as instalações que tinham encontrado na cidade, cheia de imigrantes, eram pobres, na frente de canais que na época eram de fato imundos, parecido com os rios pestilentos das grandes cidades hoje em dia. Essa é a primeira contradição que deixará marcas profundas na cultura estadunidense mais para frente. Aquele país foi colonizado por dissidentes puritanos fugindo para uma Holanda liberal, não por perseguição religiosa, mas porque eles eram fundamentalistas religiosos radicais demais para aceitar a vida descompromissada dos ingleses de 1600. Eles queriam ir para um lugar vazio, no meio do nada, começar uma colônia própria onde poderiam aplicar perseguição religiosa para todos os infiéis que não aceitassem viver como se vive no Velho Testamento.
E a gente vai falar mais sobre essa doutrina puritana daqui a 2 episódios, aguenta aí. Por enquanto, saibamos que ela era extrema, a religião e o misticismo apocalíptico ocupava quase 100% do tempo desse pessoal, e eles viam sinais por toda parte como confirmação divina dos caminhos a serem tomados por sua comunidade. E foi esse mesmo pessoal que 90 anos depois estavam queimando bruxas, entre aspas, na cidade de Salem, no Massachusetts. Qual foi a saída? Em meados de 1620, circulava uma proposta de migração para territórios recém-adquiridos pela coroa britânica, num lugar chamado Virgínia, diziam eles, do outro lado do Oceano Atlântico. E os aventureiros que quisessem aceitar o desafio seriam abastecidos com um navio alugado, com provisões, com armas, com armaduras e meios para sobreviver enquanto construíssem seus vilarejos. E por 7 anos eles deveriam pagar prestações para cobrir esses custos, além de se comprometerem a pagar os devidos impostos para a coroa britânica, porque eles continuavam sendo súditos do rei inglês, embora tivessem liberdade para fazer o que diabos quisessem com as suas vidas, inclusive praticar sua religião como quisessem. Era o jeito de o rei James I afastar dissidentes religiosos e começar a gerar algum lucro com as suas colônias. Hoje a gente pode ler diários de bordo de um líder comunitário chamado William Bradford, e ele conta muito bem a forma como os puritanos dissidentes encararam aquela oportunidade. Esse livro chama Of Plymouth Plantation e revela um pouco dos dilemas enfrentados por 120 dissidentes que viram aquela oportunidade como um sinal divino. Note, não foram todos, só 1/4 daquela pequena comunidade de ingleses em terras holandesas interpretaram as coisas desse jeito. E é claro, aquilo tinha tudo para dar errado, porque viagens do tipo eram perigosas de um ponto de vista náutico. Os navios da época não eram famosos por sua segurança, boa parte dos tripulantes, além disso, não tinham entrado em uma embarcação sequer para pescar, ainda mais para encarar 10 semanas de alto mar e eventuais tempestades no Oceano Atlântico. Então, todos sabiam também que tentativas anteriores, como a colonização de Jamestown, haviam dado errado porque, mesmo se os colonos chegassem sãos e salvos no Novo Mundo, nada garantia que encontrariam comida e água potável. Em Jamestown, de 500 imigrantes, 440 morreram de fome nos primeiros meses de inverno. O pavor dos indígenas, é claro, dos quais eles não sabiam nada, era outro fator que preparou um imaginário muito peculiar desses peregrinos iniciais. Apesar disso tudo, não havia perigo que não pudesse ser afastado pela teologia combativa daquela época de protestantismo militante. Os escritores religiosos da época atribuem aos peregrinos a missão de fundar uma nova Israel que restaurará o cristianismo no mundo de uma vez por todas. Eles seriam os novos santos e santas de uma religião renovada, mas precisavam passar por aquela aprovação antes. Esse imaginário místico também adianta um bocado do que acontece no território norte-americano uma vez que o navio Mayflower chega na Baía do Massachusetts. Pois é, ele não chega na Virgínia, onde os britânicos tinham território, mas chega bem mais ao norte, em função de tempestades e de um capitão de navio desastrado. Mas os novos colonos não querem nem saber. Se eles chegaram vivos, foi porque o Deus Todo-Poderoso estava confirmando. Ele estava do lado deles e não do rei da Inglaterra e não da Igreja Católica. Aquele era o começo da Nova Jerusalém e, consequentemente, aquele território se tornava deles por direito. O problema, claro, começa aqui, porque lá estavam instalados os nativos de uma tribo chamada Wampanoag e já estavam ali por séculos. Desde a chegada do Colombo, os indígenas das Américas em geral estavam se unindo em confederações a fim de conseguirem resistir a eventuais hostilidades que viriam dos europeus, eles sabiam. Eles viram afinal o glorioso Império Azteca ruir num piscar de olhos, a magnífica civilização maia ser transformada em destroços. Nenhuma tribo isolada teria a mínima chance de passar por aquela onda de devastação militar e surtos epidêmicos que chegavam com os europeus, e foi o que os Wampanoags também fizeram. Eles já eram parte de uma confederação de 24 tribos, mais ou menos articuladas em um pacto de auxílio mútuo. Só que uma série de acidentes os uniu aos colonos. Em primeiro lugar, os Wampanoags eram um grupo pacífico.
Já na época, se tratava de uma comunidade pautada em princípios bem próximos aos da democracia representativa, curiosamente, contendo também líderes matriarcais, que não era a regra mesmo para comunidades indígenas. Isso, aliás, escandalizou os puritanos mais radicais, porque eles tinham que negociar a política com líderes mulheres, e eles não sabiam se portar na frente de mulheres empoderadas, aceitar a palavra de uma mulher, por exemplo. E além disso, esses indígenas tinham passado por uma crise epidemiológica muito severa entre 1617 e 19, em função do contato com outros europeus. E em função de milênios de isolamento geográfico da Eurásia e África com as Américas, os ameríndios, claro, não tinham histórico de imunidade contra doenças que pra gente é de boa, tipo varíola, sarampo, cachumba. Então, o que tornava um europeu inválido por algum tempo, com febrão e de cama, matava aldeias indígenas inteiras numa questão de dias. E foi o caso dos Wampanoags. Eles estavam enfraquecidos e humilhados. O primeiro contato entre colonos e esse povo se deu através de seus cadáveres, na verdade. Que os peregrinos aportaram e, caminhando um tantinho, encontraram um vilarejo fantasma, chamado Patuchek. E lá eles se depararam com os fantasmas de um modo de vida estranho, mas altamente sofisticado, dos Wampanoags. Hoje você pode visitar o lugar como a cidade de Plymouth, no estado de Massachusetts, que foi, afinal, a primeira vila estadunidense. Sobre os escombros dessa vila, os puritanos fundam simbolicamente o que se tornaria os Estados Unidos da América. E eis por que aquela era uma cidade fantasma. Os Wampanoags já tinham sido visitados por europeus, como eu adiantei, e em 1605, um explorador francês apareceu por lá com mercadores, um tal de Samuel de Champlain. Esse grupo, sem querer, passou doença para todo mundo. Provavelmente foi leptospirose, levada junto com ratos europeus que não raramente infestavam os navios da época. E logo depois veio um inglês, John Smith, com interesses de capturar um bocado de nativos para vendê-los como escravos. Ele não o fazia diretamente como se fosse um conquistador espanhol, mas ele alegava que queria fazer o comércio com um bando de nativos, chamava a rapaziada para o canto, levava até a baía mais próxima que seja, e lá ele os rendia, os acorrentava, na crocodilagem mesmo. E esses escravizados iriam para a Espanha ou para a Inglaterra. Alguns acabavam aprendendo a língua dos seus dominadores e alguns de fato voltaram para o continente com o próprio Smith, anos mais tarde, numa comitiva. Quando eles voltaram, eles ficaram sabendo que 95% da população tinha sido dizimada por doenças dos franceses, dos ratos franceses no caso. Imagina perder 95% da sua família, da sua comunidade, da sua cidade. Os Wampanoags que voltaram, já falando inglês, acabavam se juntando aos membros restantes da tribo e se punham a tentar reconstruir suas vidas. E logo depois chegam mais colonos, não conquistadores inveterados como John Smith, mas um monte de fundamentalistas religiosos tímidos, doentes, depois de 10 semanas infernais a bordo do navio abarrotado de gente. Essa era a turma do Mayflower. 19 grupos familiares, cerca de 120 pessoas, algumas das quais achavam que não iriam nem sobreviver nos próximos dias. E o encontro entre Wampanoags e peregrinos foi essencial para a sobrevivência desse último grupo, porque inicialmente eles trabalharam juntos para se fortalecer mutuamente. Em troca, os colonos prometeram auxiliar os Wampanoags no caso de um conflito com uma tribo hostil vizinha, a tribo Narragansett. Um cara chamado Squanto, um desses indígenas que tinham sido escravizados e levados para a Inglaterra, sabia inglês bem o suficiente para conversar com os colonos e foi uma figura essencial para permitir a comunicação entre líderes puritanos como Bradford e os Sachem, a espécie de caciques locais. E por causa desse mano, os indígenas transmitiram aos europeus o conhecimento para cultivar uma comida maravilhosa, até então desconhecida, chamada milho, além de abóbora e feijões. Eles ensinaram os colonos a pescar e a conservar os peixes locais, frutos do mar, e isso foi o que permitiu aos peregrinos sobreviver os primeiros invernos. No ano seguinte, os mesmos peregrinos convocaram esse líder Wampanoag, que ele chamava de Massasoit, para um jantar comunitário, e esse foi o primeiro dia de Ação de Graças. O Dia de Ação de Graças é um feriado estadunidense tão importante quanto o Natal.
Igual o Natal, ele é pautado em lendas e distorções históricas absurdas. E sabe quando você é criança ainda e para pensar o que teve que acontecer para o dia do nascimento de um menino sagrado no interior da Judéia se transformar num dia de árvores enfeitadas e de um humano vestido de vermelho voando pelos céus entregando presente? A narrativa do Dia de Ação de Graças, como uma confraternização pacífica entre colonos indígenas, não é absurda assim a princípio só. Deve ter rolado alguma solenidade do tipo no dia da primeira colheita em Plymouth, mas as comemorações seguintes desmentem esse clima festivo completamente. Que logo que os colonos deixaram de precisar da ajuda dos indígenas, eles se tornaram mais frios. Eles começaram também a se reproduzir loucamente. Existe um censo da colônia de Plymouth que indica que em 1627 havia 156 colonos e em 1643 a população já beirava 2.000. A fundação da Nova Jerusalém dependia de muita gente e no mundo sem internet, sem Netflix, a coisa que você fazia depois do trabalho é fazer bebês. E os indígenas deviam ter achado aquilo engraçado a princípio, mas ficaram perturbados quando isso implicou nos novos coloninhos crescendo e expandindo suas plantações, construindo mais casa e currais rumo cada vez mais perto das suas aldeias. E as crises diplomáticas começam aí. Porque os colonos começam a roubar a terra na cara dura, seu gado começa a invadir plantações indígenas e devorá-las. Um silêncio rancoroso se instala entre essas duas populações por uma geração inteira. Do lado dos ingleses, as cerimônias de ação de graça também mudam. Eles deixam de convidar os indígenas, é claro, e isso começa quando os destacamentos de colonos atingem um número suficiente para que se formassem milícias, mini-exércitos. Os novos navios passam a chegar e mais bebês passam a ser paridos, e logo começam guerras por territórios. O mesmo William Bradford, aquele cara que chegou no Mayflower, proclamou o Dia de Ação de Graças, foi o cara que, em 1630, disse que o Dia de Ação de Graças celebraria a, abro aspas, vitória sangrenta para agradecer a Deus pela batalha vencida, fecho aspas. Notaram a diferença de tom? Aqui ele não está agradecendo a amizade com os índios, mas ele está se referindo a uma guerra que acabou de vencer contra o povo Pequot, a qual os colonos lutaram ao lado de outras tribos indígenas beligerantes, como os Sagamores, os Moicanos e os Narragansett. Pois é, os inimigos do Massasoit. A prática de um festival anual só se tornou regular mesmo na Nova Inglaterra após o ano de 1660. Até aquele momento, havia ação de graças para agradecer a Deus por mais uma guerra bem-sucedida contra indígenas unicamente. E é claro, teve que chegar a vez dos Wampanoags. Uma geração depois do primeiro dia de ação de graças, 12 de agosto de 1676, o corpo do novo líder Wampanoag, o tal do rei Philip, estava sendo arrastado pelas ruas de Boston, sua cabeça separada do corpo e colocada numa estaca, sendo guardada por 5 dias, se apodrecendo, até que a cerimônia do dia de ação de graças ficasse pronta. E os colonos devoraram seu banquete contemplando aquele cadáver. Uma vez que estavam de barriga cheia, o líder puritano Increase Mather chegou a atribuir aquela captura a uma interferência divina. E ecoando o Salmo 74, versículo 14, ele afirmou o seguinte: Deus havia provido sua cabeça aos habitantes do deserto para ser carne no dia exato de seu solene festival. E aqui a gente viaja no tempo, 2 séculos. Até 1814, a narrativa oficial contada em livros de história e ensinada nas escolas dos Estados Unidos era uma narrativa cujo único episódio onde os indígenas surgiam como personagens significantes foi no encontro do Massasoit e os colonos de Plymouth, no primeiro dia de Ação de Graças. E depois disso, sugestivamente, esse elemento nativo some. Ele se mescla com a paisagem. Ele parece caminhar para as margens de uma forma que os Estados Unidos branco, cristão e anglo-saxão pudesse virar o que virou. A história que eu não contei para vocês, o que aconteceu entre os Wampanoags e os colonos de Plymouth, para que em uma geração o cadáver do líder indígena tivesse sido arrastado pela rua, essa história teve que ser resgatada por um autor do romantismo estadunidense chamado Washington Irving e registrada em um texto chamado Philip of Oconocat, An Indian Memoir,
de 1814. Ele é o autor da contra-história que tratamos nesse episódio. Até o seu relato, os Wampanoags, ou Pokanoquets, nome alternativo, foram retratados como símbolo do mal nativo e pagano a ser domado pela civilização anglo-saxã. A Guerra do Rei Philip, ou Rebelião de Metacon, se estendeu de 1675 até 78, e ela foi a sétima guerra entre colonos e nativos. A gente escolheu ela, a sétima guerra, e não a primeira, por se tratar de um evento bastante icônico em função da sua ligação com a primeira população fixa de colonos e toda essa coisa do Dia de Ação de Graças. Mas saibam que essa história do genocídio indígena que segue pode ser contada de várias formas, a partir de inúmeras pequenas guerras realizadas até o século XX. Vamos lá. Philip foi o nome atribuído a Metamosset, às vezes chamado de Metacon, o líder dos Wampanoags que sucedeu esse Massasoit, esse primeiro indígena que recebeu os colonos. E a Guerra do Rei Philip desencadeou a grande crise do período colonial, trazendo consequências devastadoras para as relações diplomáticas entre colonos e nativos, assim como para a economia local. Em termos de perdas humanas, ela foi proporcionalmente o conflito mais destruidor em território norte-americano. Calcula-se que 1 a cada 16 homens de idade militar perdeu a vida no primeiro ano de guerra, isso pelo lado dos colonos. Metade das cidades da Nova Inglaterra foram seriamente danificadas e 12 delas foram reduzidas a ruínas. Os conflitos, como eu adiantei, começam com invasões de plantações indígenas pelos colonos. Os atritos que naturalmente derivariam daí foram evitados em função do respeito que esses colonos tinham perante o Massasoit. Só que uma vez que esse velho Seichon falece em 1661, inicia-se uma crise de sucessão. Inicialmente os colonos não aceitam lideranças femininas, como adiantei, e os próprios indígenas acabam tendo que nomear um homem para liderar a tribo naqueles tempos de tensão diplomática. Esse cara foi o Wamsuta, ou Alexander, filho do Massasoit. E o Irving comenta o seguinte: Alexander possuía um temperamento sagaz e impetuoso e nutria um orgulho persistente em relação a seus direitos herdados e dignidade. Os métodos intrusivos e conduta autoritária dos estrangeiros causaram-lhe indignação, cujas guerras devastadoras com as tribos vizinhas ele assistiu com inquietude. Logo viu-se fadado a experimentar da hostilidade deles, sendo acusado de conspirar com os Narragansetts e contra os ingleses, com o fim de expulsá-los da terra. No outro episódio narrado pelo Irving, o Alexander é capturado e coagido a se justificar perante um tribunal colonial, sob suspeitas de conspiração. E no final desse processo ele é inocentado, só que, diz a crônica, a humilhação que ele sofreu perante seu povo foi tão grande que ele sucumbe logo em seguida. Ele provavelmente se envenena, dando lugar a seu irmão Metacon, chamado também de Philip. E na época as relações entre colônios indígenas continuavam sendo mediadas pelos poucos que falavam as línguas dos dois lados. Então um camarada chamado John Sassamon era o intérprete atuante para lidar com a maior crise diplomática da história daqueles povos. E o problema é que ele tinha sido criado numa cidade dos colonos, chamada Natick. Essa era uma das tais Spring Towns, um vilarejo construído por colonos para educar indígenas, mas simultaneamente mantê-los longe dos vilarejos dos brancos. Era uma cidade de assimilados. Nessas Spring Towns, as crianças indígenas capturadas ou órfãs aprendiam inglês, aprendiam teologia cristã e invariavelmente eram treinadas para servir de missionárias ou intérpretes futuras a serviço dos colonos. Então esse John Sassamon inicialmente tem a confiança do Philip e passa a atuar como um tradutor e mediador das relações entre ambos os lados. E uma historiadora recente, a Jill Lepore, levanta duas versões escritas, só que conflitantes, que contam como John foi decisivo para a eclosão da guerra. A primeira versão diz que Sassamon é revelado como um espião dos colonos. Essa é a opção, aliás, que a gente lê no relato do Irving. A segunda já diz que o Sassamon insistiu tanto em converter o Philip ao cristianismo que ele foi dispensado e depois tomou uma surra dos seus comparsas indígenas para deixar de ser besta. O que é certo é que em 29 de janeiro de 1675, seu corpo é encontrado boiando no lago Assawompset. E é aqui que o conflito começa.
A gente traduziu a narrativa completa dessa guerra. Se você quiser detalhes, clica no link que a gente deixa aí na descrição para baixar um PDF completo do texto do Irving na faixa. E esse é o primeiro texto literário do indianismo estadunidense. Então vai interessar um bocado de gente que estuda literatura, além de ser uma peça historiográfica importante, que tenta ao menos empatizar com o lado dos nativos. Importante para a gente agora é saber que quase todos os Wampanoags foram assassinados. Crianças e mulheres foram incendiadas, homens morreram um por um e foram pendurados em estacas para servir de memorial à ira do Deus cristão. Uma coisa que os colonos aprenderam desde então foi que você deve vencer uma guerra de duas formas sempre. Primeiro pela espada, depois pela caneta. Ou seja, você vai ter que ganhar essa guerra fisicamente, é claro, mas o que vai ser escrito sobre o que aconteceu fará toda a diferença para o seu exército. Isso é o que vai definir sua integridade física uma vez que a guerra acabar, se você e seus comparsas serão louvados como heróis ou rechaçados como assassinos nos anos seguintes. E os puritanos pegaram pesado para criar uma narrativa que colocavam os Wampanoags como demônios, espreitando pelas florestas, empenhados em minar a expansão do plano divino e do cristianismo no Novo Mundo. Ler essa narrativa hoje é um exercício de curiosidade, mas está na cara que são disparates de uma comunidade de fundamentalistas religiosos meio paranoicos, racistas até os ossos, mas ela funcionou muito bem, porque os próprios Wampanoags não tinham como escrever sua versão do fato. Eles eram uma tribo iletrada. Ninguém tentou reunir documentos e relatos que permitissem contar uma história diferente até Washington Irving em 1814. Pioneiro a relatar os eventos que levaram à Guerra do Rei Philip foi um puritano, o Chris Mather. Aqui a gente está falando da historiografia colonial ainda. E curiosamente ele foi o mesmo cara que participou no tribunal durante os julgamentos de bruxaria em Salem, no Massachusetts, em 1692. Então o livro em questão se chama A Brief History of the War. E ele diz: sem dúvida, uma das razões pelas quais os índios assassinaram John Salsaman foi por ódio à sua religião, pois ele, sendo cristianizado e batizado, estava pronto para repreender os índios ignorantes de Deus por suas depravações. Fecha citação. Não há menções a roubo de terras, à humilhação do Alexander, ao fato de que os colonos iniciaram essa guerra. E mais tarde, o seu filho Cotton Mather escreveu uma volumosa história da Nova Inglaterra, intensificando esse retrato monstruoso de Philip. E ele diz: os índios Nipmuc, outra nação aliada ao plano de Philip, começaram a se filipizar por meio de assassinatos bárbaros. Essa coisa de inventar um verbo, filipizar, para falar que eles se tornaram como Philip, é parte da retórica cafona dos puritanos, mas uma tentativa muito evidente de fixar no imaginário norte-americano a impressão de vilania de um dos primeiros líderes nativos a tentar reunir uma confederação pan-indígena contra os invasores cristãos. A guerra contra os indígenas tornou-se uma metáfora para toda a história daquela sociedade, uma versão mística de jornada iniciada desde que eles embarcaram no Mayflower para cruzar o oceano e atingir a Terra Prometida. E, consequentemente, lidar com os nativos como quem lida com uma horda de demônios virou uma marca cultural tipicamente americana. Eu cito Cotton Mather: com toda certeza a melhor coisa que podemos fazer para os nossos índios é anglicizá-los. Mal podem eles manter a própria língua sem que fique uma mancha das demais inclinações selvagens que lhe caem mal, seja para a honra pessoal, seja para os desígnios do cristianismo. Isso aí, minha gente, é só uma geração depois da guerra. E aqui a gente também encontra uma virada na literatura apologética, porque até a altura de 1670, os escritos dos missionários tendiam a enfatizar que existia sim um potencial de conversão do indígena. Após essas narrativas sobre a Guerra do Rei Philip, a tendência era retratá-los da pior forma possível e dizer que o melhor que podia acontecer com eles é deixar de ser eles mesmos ou morrerem. Foi o fim também das Praying Towns, e isso definiu tanto o futuro das relações nativo e colonos, quanto da representação da figura do indígena no imaginário americano. Em um livro sério de historiografia de 1958, eu encontrei descrições dos nativos americanos como, entre aspas, um terror noturno, uma ameaça para quem massacre e tortura eram a regra,
que ficavam a espreitar para pegar os primeiros colonos e então assombraram os arredores de seus acampamentos por toda a era colonial. Esses são trechos reais retirados de um livro de um cara chamado Daniel Boorstin, The Americans, The Colonial Experience, que foi lido como fonte séria até por historiadores profissionais. Autores que não foram explícitos no seu descrédito ao elemento nativo acabaram também errando ao retratar a América como um continente vazio, um local onde os nativos eram parte mais da paisagem. Na verdade, eram posse da paisagem, como um colono que em 1607 descreve ter se deparado com a floresta e os seus índios. A floresta e os seus índios. O nativo surge aqui como uma parte da floresta, igual os bichos e as árvores são. E esse imaginário não desaparece com tanta facilidade, apesar dos esforços de vozes contrárias como a do Washington Irving. A gente vê nos filmes western, os tais filmes de Bang Bang, a mesmíssima constante. A jornada do homem branco pelo oeste selvagem é como se fosse um tiro ao alvo de peles vermelhas que, antes de serem dotados de traços civilizatórios e habitarem cidades, terem sua cultura, são mais nômades relegados ao esquecimento, vagando pelo deserto em busca de algo para saquear, fumando seus cachimbos com ervas duvidosas e esperando no vácuo de suas existências até alguém ir lá e dominá-los. Ou fazer o favor de dar um tiro na cara deles. O que é incrível é que a manobra do Irving e da cultura do romantismo como um todo, essa coisa de inverter perspectivas da narrativa indígena, até hoje conta como uma contranarrativa. Cada elemento dela adianta um problema de interpretação de fontes, de enviesamento mesmo, que soa espantosamente atual para nós até hoje. O Irving, por exemplo, inicia seu texto da seguinte forma: é de se lamentar que os primeiros escritores a tratarem do descobrimento e povoamento da América não nos tenham deixado relatos mais detalhados e claros acerca dos caráteres notáveis formados a partir da vida selvagem. As anedotas esparsas que chegaram até nós são repletas de peculiaridades e viés. Esses primeiros escritores, entre aspas, é claro, são Increase Mather e seu filho Cotton Mather. E no relato ele acentua algo que qualquer historiador que estuda os julgamentos das bruxas de Salem hoje em dia, que foram aliás coordenados pela mesmíssima família Mather, afirmam sem nenhum problema, que a mentalidade daqueles juízos eram próprias de fanáticos religiosos assolados pelo tédio de uma vida das fronteiras, mas também pela paranoia generalizada, pelo preconceito, pelo fato de eles não saberem se eles e suas famílias iriam sobreviver até o próximo inverno. Esse medo em si, da vida das fronteiras, é justificável, né? A gente começa a julgar o caráter humano baseado no que o camarada faz com esse medo. E o Irving comenta isso. A morbidez da abstração religiosa e a selvageria da situação em meio a florestas não trilhadas e tribos selvagens colocaram os colonos à disposição de fantasias supersticiosas, enchendo suas mentes das quimeras assustadoras de bruxaria e da espectrologia. Eles eram, além disso, muito dados à crença em profecias. Os problemas com Philip e seus índios foram precedidos, conta-se, por uma variedade de alertas terríveis que prognosticavam calamidades públicas grandiosas. O formato exato de um arco indígena apareceu no céu de Nova Plymouth, sendo encarado como uma aparição prodigiosa por seus habitantes. Isso tudo deve ter pego de surpresa a imaginação de alguns melancólicos e ter sido acentuado por certo gosto pelo fantástico, que nos leva a ouvir tudo com uma avidez devoradora por aquilo que é temível e misterioso. A ampla circulação dessas fantasias supersticiosas, assim como o registro sério que foi feito delas por um dos homens estudados da época, marcam fortemente o caráter daqueles tempos. A manobra literária do Irving e da cultura do indianismo estadunidense foi, é certo, a de idealizar o indígena para fins estratégicos. Tratava-se de questionar o mito do destino manifesto que começa nos pioneiros e persistia na sua época como um projeto de expansão para o oeste, e persiste até hoje. Em sua versão da história, o Philip vira um mártir de uma história de superstição e ganância. Ele foi perseguido enquanto vivo, difamado e desonrado quando morto. Se, contudo, considerarmos mesmo as anedotas preconceituosas relegadas por seus inimigos, podemos perceber nelas traços de caráter amável e elevado, suficientes para despertar nossa simpatia por seu destino e respeito por sua memória. Ele foi um patriota, ligado à sua terra natal,
Um príncipe leal a seus súditos e indignado com os erros que cometiam. Um soldado ousado na batalha, firme na adversidade, resistência à fadiga, à fome e a toda a variedade de sofrimento físico, além de pronto para morrer pela causa a qual se dedicava. Dotado de qualidades heróicas e provas de valentia que haveriam feito a honra de um guerreiro no mundo civilizado. Ao inverter esse quadro de dominação, o Irving rompe com o mito do país guiado pelo divino, exercendo algumas inversões provocativas aos americanos orgulhosos de suas instituições também. Os puritanos aqui aparecem como uma gente imoral, e a história americana como algo que foi definido por um misto de crueldade e pavor irracional do elemento estrangeiro e nativo. O seu texto é curto, tá? Uma novela bem breve, e apesar de ser desconhecido, vale como um exemplo de como a literatura de ficção às vezes gera impulsos para pesquisa que vão mais tarde ser levados a sério por historiadores profissionais. A partir de 1953, falar sobre a história dos Estados Unidos sem considerar a presença indígena virou uma marca de amadorismo científico, e de fato é. É igual você querer criar uma história colonial ignorando grupos demográficos que até 1700 mais ou menos foram majoritários no país e ainda existem e atuam em sua sociedade de forma significativa. Houve uma série de palestras no Institute of Early American History and Culture na cidade de Williamsburg, na Virgínia, isso no inverno de 1953. Hoje esse instituto é um dos centros de estudo de ponta sobre historiografia e estudo de línguas ameríndias. Mas precisou que um monte de etnógrafo e um monte de historiador se sentassem e resolvessem virar essa página, e o Irving foi uma figura importante para eles também. A cultura do romantismo tem várias manifestações nacionalistas meio tacanhas, eu admito, mas nela a gente encontra também contribuições preciosas, que ela se criou a partir de uma convicção de que o caráter nacional de cada país devia ser analisado para então ser julgado. E as Américas, sugere o Irving, ainda estavam para ser formadas e definidas no ano de 1814. Em partes, o continente era resultado do encontro de populações nativas, imigrantes europeus e negros de origens diversas. E seria impossível chegar a um consenso, a um rumo conjunto daquele país, enquanto só o lado dos colonos ingleses fosse considerado. E a partir daí, de vozes minoritárias ou vozes suficientemente críticas, temos a criação de uma contra-história, como uma subcultura de conscientização. No caso do Irving dos indianistas, às custas da idealização heróica do elemento nativo, com certeza, mas tal idealização atuou no contexto norte-americano como uma ferramenta de combate ao senso comum e a preconceitos herdados de uma época anterior. Ela foi uma alternativa secular e cientificamente rigorosa para algo que era só delírio de fundamentalistas religiosos, que deixa marcas até hoje no imaginário estadunidense, na sua política internacional inclusive. Essa revisão não só fornecia novos conteúdos sobre o passado colonial, mas novos termos a partir dos quais a história podia ser julgada. Essa é a contra-história da qual a gente está falando aqui. Desafios ao discurso cimentado, preguiçoso, da tradição da história oficial, que é sempre ideologicamente construída. Nos episódios futuros a gente vai ver quando os próprios indígenas assimilados começam a lançar seus livros e resgatar suas histórias. Mas até isso acontecer, a gente tem um bocado para contar. No próximo episódio a gente fala da vida nas fronteiras. Novamente o romantismo aqui tem um papel primordial com a figura de James Fenimore Cooper. Esse Cooper foi um escritor, mas foi também filho de um cara que começou uma cidade do zero, a tal da Cooperstown, no estado de Nova York, e deflagrou nos seus livros a crise de uma vida colonial, no seu início ainda, com um relato do que viu acontecer. A gente fala da origem do self-made man americano a partir da figura do homem da fronteira e de um outro lado das relações entre indígenas e colonos, um lado em que você tem cooperação entre duas esferas durante anos decisivos para a expansão das 7 colônias para o oeste. Our reflection left behind.